Eu vim para que tenham vida e a tenha plenamente. Tá óbvio. Esse texto fala sobre perdas, fala sobre morte, fala sobre destruição e fala sobre vida com abundância. Tá, esse texto é o resultado final de uma coisa muito importante, que está naquilo que eu disse para vocês sobre o enredo. Tem que ler todo ele, e no enredo você vai compreender. O resultado, para alguns é morte, para outros é vida com abundância. A gente sabe dizer certinho se uma pessoa tem vida com abundância ou se está tendo perda, morte, consequência da própria vida, questões práticas da própria vida. Esse texto aqui está falando sobre vozes. Quer que eu prove para você que está falando sobre vozes? Coloca aqui, por favor, versículo de número 1 do capítulo 10 de João. Está falando sobre vozes na sua mente. Aquilo que vai falando na sua mente vai traduzindo ou vida com abundância, ou morte, ou perca, ou destruição. De acordo com o que fala na sua mente, vai traduzindo na sua vida, questão prática, ou vida com abundância. Se você, dependendo da voz que fala na sua mente, a influência que fala na sua mente, ou traduz morte, perca e destruição, ou traduz vida com abundância. Está aqui o texto. O texto diz assim: em verdade vos digo que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe para outro lado, é ladrão e salteador. Versículo 2. Aquele que entra pela porta é pastor das ovelhas. 3. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a voz. Tem uma voz aqui. Essa voz vai falando em nossa mente. Existe uma voz que é a voz de Deus, que vai falando lá dentro da nossa mente. E tem outra voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e leva para fora. 4. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Essa voz aqui leva a vida com abundância. Elas, porém, nunca seguirão um estranho, na verdade, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. A outra voz, e eu não sei se você sabe, mas na sua cabecinha 3 vozes falam lá dentro. Você sabia disso? Se você, aqui dentro, tem a voz de Deus, tem a voz do diabo e tem a voz de você mesma. Quem é que fala mais com você durante o dia? Eu vou repetir. Quem é que fala com você com frequência, todo dia e todo momento? Você mesmo. Essa voz que fala aqui dentro, toda hora, é a voz da consciência, a sua voz. Mas tem voz de Deus e voz do diabo. Você, pastor, como é que eu sei que o diabo está falando na minha mente? Perda, destruição e morte. Como é que eu traduzo o que Deus está falando na minha mente? Vida com abundância. Se você está ouvindo a voz do diabo, perda, destruição e morte. Se você está ouvindo a voz do bom pastor, vida com abundância. Para frente, versículo de número 6. Jesus usou essas comparações, mas eles não compreenderam o que estava falando. Deus, deixa eu dizer algo. Deus nunca facilita as coisas para você. Todo mundo quer um mingauzinho assim, e Jesus nunca facilita, principalmente para quem é obreiro, para quem está aprendendo as coisas para chegar num patamar. Ele não gosta de facilitar as coisas. E a gente que gosta, a gente quer facilitar. Mas tem hora que não é para facilitar, é para ser difícil mesmo. 10, 7. Versículo 7. Então Jesus afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Versículo 8. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas
não as ouviram. Não as ouviram. Ovelhas não ouvem a voz do diabo. Essa voz que fala, a gente tem que tapar os ouvidos e dizer: eu não vou ouvir. Versículo 9: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Versículo 10, vocês vão ler no 3, tá bom? 1, 2, 3. O ladrão, quando fala, provoca. Essa é a interpretação. O ladrão, quando fala na sua mente, ele provoca isso: perda, destruição e morte. Mas quando eu falo, gera vida e vida com abundância. Se você permite que o diabo fale ao seu coração, ele vai te destruindo aos poucos, porque ali está uma máquina de desejo, de sentimento. Mas se você permitir que o diabo fale na sua mente, ele te destrói rapidamente. Ele te destrói no momento. Ele te destrói inteiramente. A verdade alinhado à cabeça, vida com abundância. A mentira alinhada à sua cabeça, à sua mente, ao seu cérebro, ao que você pensa, gera perda, destruição e morte. Nós estamos vivendo uma era chamada era da confusão. É tanta opinião, é tanta informação, e você vai nutrindo isso, alimentando dessas informações. A grande mídia, associada às redes sociais, e a grande influência que nós temos, vai capturando a nossa mente, vai tomando a nossa mente. Isso vai capturando tão grande que as pessoas vão perdendo o rumo, porque pensa, é uma opinião maravilhosa, é uma informação maravilhosa, vai se perdendo como ser humano, vai se perdendo na identidade, vai se perdendo e morrendo como ser humano, pensante, como homem e mulher de Deus. E boa parte disso vai tirando da realidade e vai entrando na ficção. Muito cuidado com aquilo que é ficção na sua mente e não é realidade. Igual Nárnia. Já viu quando aqueles gurizinhos vai entrando lá dentro do guarda-roupa? Mundo de Bob, não existe, só existe na minha cabeça. Que voz é essa que está falando na sua cabeça? Que voz é essa que está capturando a sua mente, para colocar dentro de você uma fantasia? O mundo não é feito de fantasia. O mundo é feito de grandes realidades. O mundo é feito de compromisso. O mundo é feito de responsabilidades. O ser humano é feito de um senso de realidade muito grande. O diabo vai capturando por conta de informações, leituras, vamos dizer, de redes sociais. Vai capturando a mente. Eu não quero falar para você de que é o cérebro que faz isso. O cérebro é essa caixa, que aqui dentro tem alguns compostos. O que faz isso é o software. E o software, ele comanda a caixa. O software é a mente. Lá dentro, se o diabo capturou, se o diabo tomou, se o diabo reteve a sua mente, o seu cérebro não funciona, a sua mente não funciona, porque a partir de então, você vai ser alinhado de acordo com aquele que rouba, mata e destrói. É por isso que algumas mentes já não têm capacidade de julgar o que é certo e o que é errado. Precisa de outra mente para dizer, isso está errado e isso está certo. Você sabe que hoje, a profissão que é do momento é
psicóloga. Eu gostaria de conhecer aqui, por favor, além da Márcia, que a gente já conhece, as psicólogas. Levante assim a sua mão, por favor. São milionárias essas mulheres. Milionárias. Aqui eu posso dizer para você, milionárias. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque as pessoas perderam o juízo. As pessoas foram capturadas na sua mente e não sabem discernir o que é certo, o que é errado. Não tem mais discernimento. Precisa de alguém para alinhar. É a profissão do momento. Agostinho de Hipona diz isso aqui. Escute bem aqui. A mente capaz de discernir a verdade é essa mente que, com a graça de Deus e a iluminação da palavra, sabe dizer: isso me rouba, isso me tira, isso me destrói. Ou diz: isso gera vida com abundância. Que voz é essa que você está dando ouvido? Que voz é essa que está capturando a sua mente a ponto de você não saber discernir o que é certo, o que é errado? Não saber discernir o que é bom para os nossos filhos e o que não é bom para os nossos filhos. Isso não é bom, isso é bom. Hoje, com a nossa mente capturada pelo diabo, há uma grande perda nas crianças que são vítimas de todo tipo de influência. Eu estou dizendo isso porque boa parte das crianças é como se uma esponja, todo tipo de informação pega. Não pense você que o professor que está ensinando a sua criança está ensinando só matemática, português, inglês. Ele está ensinando ideologia. Você não sabe discernir e ensinar o seu filho. Eles estão capturando a mente dos nossos filhos. E para você está super normal isso. Você não sabe discernir, dizendo: isso é mentira, isso é verdade. Jesus se apresenta como a verdade, a única verdade. E eu vou dizer algo aqui, para quem gosta dos pensadores. Inclusive a ética dos pensadores não é a minha. Eu já recebi convite gratuito para ouvir ética de pensadores, filósofos. Muito obrigado, agradeço muito. Sabe por quê? Porque eu tenho outra ética. A outra ética eu aprendo com Joaquim, com Getúlio, com Márcia, com Jonatas. Com gente simples que lê as escrituras, com um povo cheio de Deus e da unção do Senhor Jesus. Essa ética eu quero aprender. Ah, pastor, mas esse pensador aqui, quem tiver submetido à ética de Cristo eu ouço. Quem não tiver quer cooptar a minha mente. Quem não tiver quer colocar um caminho para minha mente ser laboratório do diabo para roubar, matar e destruir. Não escuto você. Não coloca a minha mente para ser capturada pelo diabo. O mundo quer amoldar o nosso pensamento. O mundo quer roubar o nosso pensamento. O mundo tem passos fortes. Ele quer roubar a nossa mente. Tem algumas pessoas que diariamente o diabo já tomou a mente. Dá-se o nome para vários problemas, mas espiritualmente só tem 3 vozes que falam na sua cabeça. Ou é Deus, ou é diabo, ou é você mesmo falando com você mesmo. Pastor, qual é o fruto do que eu penso? Vida com abundância. Como é que estão seus dias? Seus dias estão maravilhosos? Seus dias estão felizes? Você está conquistando? Parabéns. É o fruto daquilo que você pensa. Qual o fruto daquilo que eu penso? Destruição? Morte? Perda? Pronto, alguém capturou sua mente. Ficção? Aventura?
coisas que não estão na realidade, vamos permitir com que Deus trabalhe em nossa mente, alinhar e organizar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Quanto tempo você não lê a palavra de Deus? Você lê o jornal? Você lê a rede social? Você ouve o filósofo? Você ouve o pensador? Mas você não escuta a palavra de Deus? Não tem jeito. Não tem abracadabra aqui, não tem oração forte. Aqui você tem que voltar à disciplina espiritual para ouvir a palavra do Senhor. O espírito da época é esse, ele trabalha falando nas mentes. Toda época tem um espírito dominador, pode acreditar nisso. Toda época tem um espírito que captura a mente, mas esse espírito ainda é maior. Há uma sinergia de propaganda entrando nas nossas mentes, que todos os dias a gente vai alimentando aquilo, vai alimentando, capturando, nos colocando como robôs. Me perdoe para falar, é uma expressão feia, mas como uns zumbis dominadas. Nossas crianças, dá uma vergonha, nossos adolescentes e jovens, como uns zumbis. Se nós não darmos uma ração para os nossos filhos, um outro alimento para a mente, nós vamos perder uma geração inteira. O Enem do Evangelho. O nosso filho tem que tirar 10. Eu já falei isso para a Andressa, já escrevi na rede social. Eu não quero formar meu filho a não ser no Evangelho, porque essa é a minha função. Formar o meu filho no reino de Deus. O Teteu perguntou se ele pode ser gamer. Eu falei, você pode ser gamer para a glória de Deus? Ele falou o nome de um cara. Sim, papai. Se for para a glória de Deus, você pode ser empacotador, engenheiro, juiz, advogado, médico ou gamer, mas tem que ser para a glória de Deus. Capturado a mente. O que muda na sua mente não são os eventos, é quem governa a sua mente. Olha, pastor, eu estou passando por esse problema, e esse problema está me roubando isso. Observe nos eventos. Quem governa a sua mente não é os eventos. Pare de justificar. Pare hoje de justificar. Estou falando na autoridade do Espírito Santo, que o problema é com terceiro, que o problema é com uma situação, que o problema é outro. Pare. Pense hoje quem está dominando a sua mente e governando a sua mente, porque Deus tem vida com abundância. Levante assim a sua mão, na autoridade do Espírito Santo. Orabacanto, orabacai. Deus está tomando hoje a sua mente, a mente de Cristo, mente carnal, a mente dominada pela carne, a mente dominada pela voz do diabo hoje está sendo quebrada aqui, em nome de Jesus Cristo. Deus está assumindo o governo, está assumindo o governo na sua casa, na sua família. Hoje está assumindo para a glória do nosso Senhor. Glória a Deus. Orabacanto, orabacai, shurianda lahas, curianda lahas. As pessoas não estão pensando mais, estão deixando as outras pensarem por ela. Nós chegamos numa era que o erudito nas escrituras é deixado de lado para pegar o cara ignorante, para pegar eu falo isso porque conheço vários eruditos que não têm 1000 seguidores na rede social, enquanto o outro que está falando besteira, asneira, tem lá milhões de pessoas. Isso, sabe o que é isso? Isso é uma mente capturada
pela ignorância. E que nós estamos tão fútil, tão banal, que nós não queremos mais ouvir. Nós não queremos mais ouvir doutrinas básicas da fé cristã. Inclusive essa palavra doutrina gerou uma aversão. A gente tirou até dos cultos, porque antes era culto de doutrina. Agora a gente tem que colocar um outro nome para a pessoa gostar de vir para a igreja. Pastor, vamos pôr um outro nome, porque doutrina mas doutrina é o que faz você ir para o céu, certo? Mandamento, pecado, tudo isso existe. E muitas vezes as pessoas estão assim, a gente quer dar uma papinha, facilitar para ele. Vamos facilitar para esse irmão firmar. Coitadinho dele, ele precisa ouvir o evangelho assim, bem cortadinho, assim. Não, irmão. Já chegou o momento de criar maturidade, de crescer, de estar grande e falar: agora eu sou um crente fiel, e isso aqui não entra na minha mente. Amor e ódio. Isso aqui é discurso de ódio. Pastor hoje veio com discurso de ódio. Pastor, esse aqui é o amor. O amor não pode. Mas nem todo amor é santo, não. E a Bíblia diz que Deus odeia o pecado. E Paulo odiava as atitudes e obras dos nicolaítas. Ele odiava e Deus odeia? Odeia. Mas quando você é capturado por essa mente, qualquer ideologia é tudo amor. Se for amor, é aceito. Pare com isso. Pare com isso. Que mente capturada pelo diabo é essa? Que tudo você vai engolindo. Nós temos que amar tudo. Isso é pedagógico. Isso vai criando em nossa mente uma transformação. Do mesmo jeito que você está aqui, irmãos. Está vendo vocês aqui? Nós estamos ensinando aqui. E vocês têm que ser transformados à imagem de Cristo. A imagem de Cristo. Do mesmo jeito o mundo faz isso. Pega os nossos filhos, pega você e tenta fazer você uma outra imagem. Porque a educação forma. Colocar na mente forma. A Bíblia diz que todo o nosso pensamento tem que ser levado a Cristo. E o pensamento que entra em nossa casa tem que ser o da palavra de Deus. Nós temos que aprender de que quando nós silenciamos a Cristo e o pensamento, entram concessões em nossa mente ideológica. E concessões ideológicas é lixo. E de vez em quando a gente vai pisando no lixo, cheirando lixo. A nossa casa vira um lixo. E a nossa mente vira um lixo. E a gente está convivendo no lixo. E está se acostumando com o lixo. Preso no meio de tanta sujeira, no meio de tanta coisa. Se liberta disso. Limpa essas coisas. Limpa, vai limpando. Igual da dracma perdida. Vamos achar o grande valor. Vamos limpar. Vamos colocar luz. Inclusive eu achava que eu ia mudar o mundo. Teve uma época que eu estava me sentindo assim, o Rambo. Hoje, se eu salvar uma criança que eu vejo aqui na igreja, eu vejo aqui o Filipinho, dei um abraço em algumas crianças, eu pensei: Senhor, se eu salvar essas crianças já está bom. Salva seus filhos, salva sua família. Larga de querer salvar o mundo, que nós não vamos dar conta não. Nós vamos salvar quem está aqui, quem está querendo, quem está com o coração. É assim. É a cruz de Cristo, é o nome do Senhor, é essa verdade, é esse conserto de pensamento, é esse alinhamento com a verdade. É Cristo Jesus que vai salvando, vai tirando a gente daquela coisa da mente. Não deixa normatizar a sua mente o pecado, uma prática errada, uma coisa errada.
mentiras confortáveis, vida dupla confortável. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Saia desse celular. Se fosse o Carlos Renato, você ia ver ele falar. Como é que ele fala do celular? Carlos Renato é igual eu, não. Eu ainda sou amoroso, né? Mas saia do celular, saia da televisão, saia disso. Deixa eu dizer algo aqui. Não consigo, pastor, sair disso sozinho. Peça ajuda. Gabinete pastoral, pastores aqui, psicólogas aqui. Não é para deixar você envergonhado. Não é para fazer você, é para você se libertar. Peça ajuda, peça ajuda. Várias pessoas pediram ajuda, hoje estão libertas. Vergonha de quê? Vergonha de estar liberto? Vergonha de estar livre disso? Trate a sua mente. Cuide da sua mente. Não deixe o diabo fazer ninho nela, não. Analise. Esse pensamento aqui é bom? Ah, pastor, entrou um pensamento aqui que está falando que eu tenho que tirar a minha vida. Essa coisa não é de Deus, é do diabo. Não, ó, está aqui na minha mente. Quer ver, pastor? Acabou de chegar aqui que eu tenho que fazer missão. Vamos lá. Então vamos lá, vamos fazer pelo teste. O diabo não quer que você faça missão. A carne também não quer, porque a carne quer fazer você ficar em casa, assistindo o jogo do Palmeiras, comendo pipoca, e se possível a carne vai fazer você perder o culto para você ficar em casa. Olha, que voz é essa que está chamando o meu nome? Ele falou, como é que chama? Samuel. O que essa voz fala? Essa voz está falando para eu ser um vocacionado. Ixi, volta para lá e fala assim, eis-me aqui. É a voz de Deus, essa voz é boa. Essa voz é boa. Essa voz está mandando eu orar. Ah, irmão, não perde essa voz não, é vida com abundância. Ah, essa voz está falando da minha cabeça aqui, está mandando eu sumir. Que voz é essa? Ah, essa voz está dizendo que eu não sou ninguém no mundo. Exclua essa voz. As ovelhas não ouvem essa voz. Que voz é essa que está falando para você sumir? Que voz é essa que está dizendo que você não vale nada? Esse tipo de voz não é a do Senhor. Não é tarde para você ser curado e curada. Sabe quando é? Pode falar para essa pessoa do lado, é hoje. Hoje você vai ser curado. Diga para essa pessoa, quando a verdade governar a sua mente, quando o bom pastor dominar a sua mente, você está curado.